Um bom dia, meus queridos oficiais do DSC. Vamos iniciar a nossa devocional nos baseando e nos deleitando no texto de Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 21. Nesta manhã deste dia 16 de julho de 2025, nós estamos aqui. Aqui quem vos fala é o Coronel Oliveira, do 7º Batalhão, e hoje nós vamos meditar nesse texto de Êxodo, capítulo 16, versículo 21. E o texto diz assim, na versão da revista atualizada, a Bíblia de Genebra, diz assim: colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um enquanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Tem uma versão muito boa também, que ela se aproxima até de um dos escritos mais arcaicos, que é conhecido como Nova Versão Transformadora. Por enquanto, essa Nova Versão Transformadora ela não existe ainda em livro, mas você pode pesquisar ela em aplicativo. Você coloca NVT, Nova Versão Transformadora. E a linguagem dela é uma linguagem muito boa, porque ela trabalha dentro de uns preceitos e parâmetros de uma linguagem mais aproximada de um hebraico, por exemplo, em que nós estamos lendo aqui no Pentateuco, ou se tiver dentro no Novo Testamento, ela vai tentar se aproximar o mais próximo do grego. E nessa Nova Versão Transformadora, no aplicativo do celular, o texto diz assim: depois disso, as famílias passaram a colher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido colhidos derretiam e desapareciam. Meus queridos, estou com um texto aqui, nesse texto da nossa meditação, quando nós pensamos nessa ideia, nessa parte A do versículo 21 do capítulo 16 de Êxodo, manhã após manhã, nós começamos a entender que vivemos em um tempo em que o progresso humano, embora notável em tantas áreas, parece andar de mãos dadas com um produto esvaziando, ou dentro de um esvaziamento de identidade, uma identidade inerte. E isso nós falamos especialmente no que diz respeito à fé cristã. Uma fé cristã inerte no mundo que vivemos hoje, um mundo de tanta progressividade. Um século XXI tem sido marcado por batalhas interiores, que muitas vezes se tornam desproporcional, sabe? Diante das pressões externas. Em meio a essa realidade, o povo de Deus precisa retomar a simplicidade. E a suficiência da provisão divina é confiar na provisão divina, como maná no deserto. Spurgeon nos lembra, um grande pregador conhecido como os príncipes dos pregadores, 1682, 87 em diante aí. Ele lembra que manhã após manhã há o alimento do céu para os peregrinos. Isso nos traz uma animosidade, isso nos traz uma alegria, essa animação, na verdade, né? E eu separei alguns pontos importantes para que possamos entender e discutir. Por exemplo, a descrença que gera a murmuração. Dentro desse contexto do versículo 21, se você ler o capítulo 16, você vai entender a descrença que gera essa murmuração. No deserto, o povo de Israel, no texto, revela uma característica de infelicidade, que trabalha um eco dentro de dias de murmuração. Característica que, infelizmente,
ecoa nos dias de hoje. A murmuração, eles haviam experimentado a libertação poderosa do Egito. Viram o mar se abrir, o exército inimigo ser derrotado. Contudo, bastaram alguns dias de escassez para que essas bocas se enchessem de murmuração, se queixavam. Se você ver, você vai perceber isso no versículo 1 a 3. Murmurar é resultado de uma visão limitada. O murmurador enxerga apenas o agora, não crê no amanhã, nem no Deus que governa o tempo. O apóstolo Paulo, ele adverte os cristãos a não caírem na mesma prática, pois a murmuração atrai juízo. Se você vai ver isso em 1 Coríntios 10:10. A descrença contamina, desvia os olhares da promessa, obscurece a fidelidade divina. O povo que queria retornar ao Egito, símbolo de escravidão, porque não conseguiam ver a bênção oculta na escassez temporária. Quantas vezes, por não compreendermos os processos de Deus, desejamos voltar a antigos ciclos, voltar a antigas práticas. O outro ponto que eu coloco aqui bem rápido é o pão que desceu do céu. Apesar das murmurações, Deus respondeu com graça. Enviou o maná, o pão dos céus. Você vai perceber isso no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4 e 5. O Senhor ouve, mesmo quando falamos de forma errada. Ele conhece a necessidade antes mesmo de clamarmos corretamente. O maná era provisão, milagre e ensino. Ele caía diariamente. Era suficiente para cada um, sem excesso, sem falta. A verdadeira prosperidade, que é a verdadeira prosperidade bíblica. Essa verdadeira prosperidade bíblica é nesse ponto de vista aqui, que é sempre estar suprindo a necessidade dia após dia. É a ausência da necessidade. Moisés deixou claro que as queixas não eram contra ele, mas contra o próprio Deus, lá no versículo 8 do capítulo 16 de Êxodo. E ainda assim, nós viemos a perceber que o Senhor não reteve sua bondade. Olha que coisa boa, a misericórdia de Deus, que faz parte dessa provisão também. Isso nos ensina que a provisão divina não depende da perfeição dos nossos comportamentos, dos nossos esforços, mas da fidelidade, do caráter de Deus. Cristo, o verdadeiro pão do céu. Nós vamos ver isso lá em João, capítulo 6, versículo 32 a 35. É o cumprimento pleno dessa provisão. Assim como o maná sustentava fisicamente, Jesus sustenta espiritualmente. Cada manhã em sua presença traz alimento para a alma, direção para o dia e força para a nossa caminhada. O outro ponto que eu quero deixar claro aqui é uma porção para cada dia. A ordem divina era clara. Colham o necessário para o dia. Vocês vão ver isso no versículo 16 do capítulo 16. Quando tentaram acumular, olha só a situação, quando tentaram acumular esse maná, ele apodreceu, ele dissolvia, ele se esvairia. E no versículo de Êxodo, capítulo 16, versículo 20, essa atitude revela uma inquietação presente até hoje. A dificuldade de confiar plenamente que Deus proverá amanhã, como proveu hoje. Olha, veja só, o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todos os dias faltará. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada vai me faltar nem hoje, porque a provisão de Deus de ontem é para hoje também, e nem faltará amanhã. Meus queridos, essa lição é profunda. O maná não era apenas alimentos, era teste de dependência diária. Nós vivemos num teste de dependência diária. O povo precisava aprender que a confiança em Deus, ela é renovada a cada manhã, não armazenando em estoques de seguranças, porque não é o medo de não ter amanhã, e a confiança de Deus é um teste de fidelidade e de confiar.
Assim também deve ser a vida nossa vida cristã. Um dia de cada vez, uma graça de cada vez. Lá no texto de Lamentações 3, 23, capítulo 3, né? 23 e 22 e 23, mostra isso. Traz esse entendimento. Deus estava moldando um povo que que deveria conhecer essa fidelidade. Deus moldava todos os dias, não apenas por grandes milagres, mas também por simples momentos. A disciplina, do maná ensinou princípios sobre descanso, o Shabat, princípios sobre a obediência e gratidão, ser grato. Meus queridos, para que possamos encerrar essa devocional, vamos entender 3 pontos importantes. Deus proverá nossas necessidades, não segundo nossa ansiedade, mas segundo sua sabedoria e propósito eterno. Filipenses 4:19. O maná ensina sobre o descanso confiado no Senhor. Há tempo certo de trabalhar, de esperar e de descansar. Isso lá em Eclesiastes. A porção diária é suficiente. Deus não dá de menos nem de mais. Ele dá o que precisamos. É só confiar em Deus. Essa é a verdadeira prosperidade, a ausência da necessidade. É o teste de moldando os cristãos para podermos confiar nele. A confissão de fé de Westminster nos lembra que a provisão de Deus se estende em geral a todos os crentes. Também de modo muito especial, ele cuida da igreja e cuida de tudo que dispõe a bem dela. Concluindo, meus queridos, em dias de correria, claro, ruídos, escassez de fé, o cristão é chamado a confiar manhã após manhã. Não acumulamos experiências com Deus como quem estoca alimentos, mas vivemos de porções frescas da graça que Ele derrama a cada dia. O maná de ontem já passou, o de hoje ainda virá, mas o de hoje esse é suficiente, porque o amanhã pertence a Deus. Confie em Deus, descanse em Deus, deixa Deus descer o pão, mandar esse pão vindo do céu. Deus já desceu com providência, com o pão. Vamos colher porção após porção, manhã cada manhã. Vamos em busca do que é necessário para o hoje. O amanhã passou e o que vem amanhã. O de ontem passou, o que vai vir amanhã, Deus vai providenciar. Então, meus queridos, vamos descansar e confiar nele, porque Deus, Ele nunca deixará o justo mendigar o pão. E a fidelidade de Deus é de grandeza em grandeza, geração em geração. O maná de Deus sempre será um teste para a dependência diária, para aqueles que confiam em Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que esse maná espiritual possa ser derramado em nossos corações, hoje e sempre. Amém.